Vou pôr aqui no... Vamos lá, cadê você? Bom, estamos aqui recuperando a nossa rede aqui. Vamos voltar com a live já já, pessoal. Só aguardando a Larissa entrar aqui. Só um segundinho que a gente já volta com a live. Vamos lá. Opa, a Larissa está aqui já. Vamos ver. Opa, tá entrando. Acho que ainda não. Opa, voltou. Pronto. Voltou. Acho que a rede caiu aqui, mas já restabeleceu. Beleza. Vamos lembrar, nós estávamos falando sobre esse cuidado, né? Esse toque com o bebê, a importância de narrar os fatos, de narrar o que a gente está fazendo. Acho que outro aspecto, assim, bem bacana também a gente pensar quando nós decidimos montar esse quarto pela perspectiva do bebê, ao invés de ser só pela perspectiva do adulto, né? Que seria esse quarto tradicional, a decoração. E esse é um ponto que, quando eu parei para pensar, faz total sentido. Porque, como nós falamos no começo da live, esse quarto é a personificação, com a primeira coisa concreta quando a gente pensa em ter um bebê, né? Então acaba sendo tudo nosso, tudo pra gente, pra esse adulto, né? E a decoração não é diferente. Observa que geralmente a decoração está toda alta, enfim, em lugares altos. E o bebê, ele acaba não usufruindo daquela decoração, né? E até É penso assim totalmente pro mesmo. adulto, esquece. A criança ali é o brinquedo, né? Tipo, a decoração é para nós, o quarto é para nós. Isso, isso. E é interessante assim que a gente faz isso sem perceber. Então, o que é a proposta aqui? Se você, porque eu fiz isso com meu primeiro filho, fiz isso com a minha segunda filha, porque só depois que eu fui conhecer, né, ter acesso a estudar o método Montessori, então eu fiz isso. E assim, por mais que você faça, vamos supor, se eu tiver um terceiro hoje, por mais que eu faça, eu vou fazer tendo consciência de que, olha, isso na verdade é para mim. Então, o convite é para essa reflexão mesmo, né? Ah, se você vai fazer, mas faça ciente que é para você adulto. Pro desenvolvimento do bebê, muitas vezes a decoração que a gente acaba usando no dia a dia não muda nada, né? Pro bebê, muitas vezes acaba não mudando. Então, Ah, como que não. eu poderia, isso, como que eu poderia então, Larissa, fazer uma decoração que apoiasse aí o desenvolvimento desse bebê, né? A gente sabe que pensar num quarto que, primeira coisa, assim, tem entrada de luz natural, isso é óbvio, né? Para que tenha essa troca mesmo aí do ar, entrada do sol, enfim, toda essa questão mesmo de saúde até, né? Então, pensar na decoração, ela teria que ser sempre, então, da metade da parede para baixo. E aí, no primeiro momento, o bebê, ele tem uma visão mega limitada. A gente sabe que ele vai enxergar coisas assim de 15, 30 e poucos centímetros, porque é justamente essa posição, colocar o bebê no colo, quando ele está mamando ali, é o seu ou a mamadeira, é o que ele enxerga. Esse é o campo de visão dele no começo. E ainda, somente cores, esses contrastes, né? Então, preto com branco, com contrastes assim, muito fortes. Então, nós podemos ter cartões de contraste. Aí a gente pode fazer o quê? Ele ali se trocou, enfim, tá bem, tá acordadinho, deixa ele deitadinho ali nessa área de brincar. A gente vai já falar mais sobre ela. Então, ele fica deitadinho de barriga para cima, isso é muito importante.
Não vamos colocar esse bebê em posições que ele não chegou lá sozinho. Então, sempre no começo, o bebezinho de barriga para cima. E aí você pode colocar do lado, assim, né? Ele vai, até para trabalhar e estimular isso, de ele querer virar essa cabeça e tudo mais. Esses cartões de contraste. São cada que vem os móveis depois, né? Os cartões de contraste, depois os tipos de móveis, que são, se eu não me engano, 5 tipos de móveis. Todos eles têm uma etapa correta para a gente utilizar com esse bebê, né? Então, ao invés de aqueles móveis mega musicais, que às vezes só, assim, realmente perturba até a criança, ao invés de ajudar ela, porque cada móvel, ele tem um porquê. Um vai ajudar essa questão ocular mesmo, né? De ele entender a profundidade, a dimensão. Depois, já na frente das cores. Então, é um móvel Munari, tem uns móveis dançarinos. Enfim, todos esses tipos. Então, quando eu penso nessa decoração, nessa perspectiva do bebê, é isso. Eu procurar saber quais são esses móveis. Daí, no nosso e-book, Método Montessori para Bebês, de 0 a 1 ano e meio, a gente detalha cada um dos móveis, quando usar, né? E esses cartões vão voltar lá para o primeiro, que é os cartões de contraste. Olha algo bacana. Larissa, explica um pouquinho para quem não conhece o que é um cartão e o que é um móvel, Tá, só para a tá. pessoa se localizar. Isso. O cartão, vou imaginar realmente um cartão com imagens em preto e branco. Em preto e branco, certo? Então vamos imaginar 5 cartões, né? Então esse é o primeiro, porque a criança, o bebê só vai enxergar esse contraste, certo? Então eu uso ele no começo, depois, de acordo com as etapas, aí a gente vai ter na faixa de desenvolvimento psicomotor, nós vamos ter de tantas a tantas semanas, mobile Munari, por exemplo, de tantas a tantas semanas, móveis dançarinos. Então, aquele mesmo móvel que a gente às vezes compra e coloca lá em cima do berço e comete às vezes outro erro também. Deixamos aquele móvel lá direto. E o bebê aqui. Isso não troca, cansa. né? Porque é o mesmo. Além de não trocar, isso cansa o bebê, porque o móvel, ele é para ser usado pouco tempo, rapidinho, porque para esse bebê que acabou de nascer, tudo para ele é novidade. Então, você imagina, só de ele virar essa cabecinha. Gente, o movimento da língua dentro da boca já é um tipo de atividade, digamos assim. Esse bracinho que no começo é bem desordenado, quando ele passa, né, um bracinho de um lado para o outro, a sombra que esse braço faz e que ele está vendo ali já é uma atividade. Então, esse corpo dele, por si só, já vai exigir muito de ele se entender. Tipo assim, antes ele estava ali preso no útero, né, amassadinho, enfim, então agora ele tem esse espaço. Então o que ela fala? Que nós temos que ter coisas até para deixar para esse bebê, digamos assim, desenvolver mais esse corpo dele, como é a visão que a gente está aqui trazendo através dos móveis, só que é por pouco tempo, é um período curto, porque por si só ele já tem muita coisa para aprender, muita coisa para processar, digamos assim, né? Fora o quê? Os barulhos do ambiente. A gente sabe que um dos primeiros sentidos que esse bebê, né, desenvolve ainda no útero é a audição. Então, fora essa questão dos ruídos, aí tem o corpo. Então, no começo é realmente usar os móveis e ir devagarinho. Então, esse móvel ele pode fazer parte da decoração, entendeu? Então, você troca, né? Depois usa o outro móvel. Então, no começo, é o que a gente falou, a decoração não vai ajudar ele. Isso, é para você mesmo achar bonito, achar legal. E como eu disse, tudo bem, né? É legal a gente ter essa consciência. É para mim, assim, para o bebê não vai impactar, né? É interessante parar para pensar nisso, né? Porque a gente vai no automático. Então, pode falar, se tem alguma dúvida? Eu ia falar assim, aí beleza, aí o bebê, igual a gente já passou algumas vezes, né? Pode estar no berço, nessa fase inicial, ou no mini berço, para depois você que quer aumentar os estímulos ir já para a primeira cama montessoriana, né? Isso. Vamos pensar assim, de novo, essa pergunta que as pessoas sempre estão perguntando, né? Muito recorrente. Qual que seria a idade ideal para a gente tirar do berço e ir já para um quarto mais estilo montessoriano para ajudar com esses estímulos? O que você considera a idade ideal para isso, Larissa? Primeiro que mesmo que ele tenha esse mini berço ali próximo da mãe, vamos supor que ele tenha o co-sleeper, né?
ela pode, esse quarto do bebê ela já fez, ele vai estar ali montado. Então, ao pé da letra, tu podes montar todo o quarto na perspectiva montessoriana, mas se você ainda não se sente à vontade de já ter uma cama próxima ao chão, você pode montar colocando um berço e depois trocar, vamos supor. Então, vamos supor que eu coloquei o berço grande mesmo. Aí acaba demorando mais tempo porque o berço é maior. Mas se eu usei o mini berço, se você usou o mini berço ali próximo da sua cama, enfim, lá no quarto do bebê já pode ser a cama próxima ao chão. Não tem nenhum problema. Tá. É porque o mini berço acaba que ele vai ficar até uns 5 meses, mais ou menos, no máximo, porque é um berço menor e esse berço ele é mais curto, né? Ele é mais baixinho. Então, quando esse bebê começar a se levantar aí nesse mini berço, Levantar. ele tem o risco de cair. Então, por isso que Sim. no máximo 5 meses aí, no máximo mesmo, porque ele já vai começar a se agarrar, ele vai começar a fazer, trabalhar esse tronco, né? E aí, junto com Tá. isso, ter a área do brincar, né? Que era o que a gente estava colocando. Vamos imaginar esses cartões, vamos imaginar que ela tem ali um berço natural, normal, ou a cama baixa, próximo ao chão, e ele vai ter esse canto que ele vai brincar. E o que é esse canto do brincar? Aí é um ponto assim, essencial que a gente entenda o porquê de cada coisa dentro desse processo aí. Dentro, quando a gente pensa no desenvolvimento psicomotor, falando de corpo mesmo, de biologia ali desse bebê, ele precisa desenvolver esse tronco. Nós já falamos bastante disso daqui. Então, o que acontece muitas vezes? A gente deixa o bebê livre ali no berço ou na cama, que seja próximo ao chão, só que é no colchão. E o colchão, ele é muito mole. Ele precisa do tatame. Lembra que a gente falou de deixar ele com a barriguinha para cima? Eu posso ter aqui do lado os cartões, depois eu posso deixar um pouco o espelho aqui para ele, né, usar esse exemplo, o espelho aqui para ele ficar se vendo, então ele tá deitado com a barriguinha para cima, né? Então eu vou ter esse tatamezinho aí de EVA, de emborrachado, enfim, tem que ser uma superfície um pouquinho mais dura para que ele trabalhe todo esse tronco, todo esse corpo dele. A musculatura, né? Para ele consiga até dar os primeiros passos assim para ficar sentadinho, fazer esse movimento com os braços, né? Para poder ficar um pouco mais ereto, né? Ele tem que se perceber. Imagina que para você, se a gente deita numa cama e para a gente se mexer, a cama ela é fofa, ela vai estar apoiando todos os meus movimentos. E até vamos supor, porque o que acontece? Antes dele sentar, ele vai aprender a rolar, certo? E aí, para ele ficar com essa barriga para baixo, ele precisa ter um ótimo controle aqui do pescoço. Precisa ter um ótimo controle aqui dessa cervical, de tudo. Então, se ele está fazendo esse exercício de tentar ter esse controle, vamos supor que ele se virou, e ele está numa cama, quando ele abaixar essa cabeça, essa cama é macia. Essa cama não vai machucar ele, digamos assim. Não é nem de machucar, ele não vai perceber que, opa, é diferente aqui. Né? Então, quando esse bebê for para o chão, ou para o tatame, para o EVA, enfim, para uma superfície mais durinha, ele vai acabar se machucando, digamos assim. Porque essa percepção corporal que ele precisou ter da base, de uma base mais dura, ficou confusa, porque ele começou no colchão. Então, o que é a dica? Bebê, quando a gente fala bebê, é chão, é esse sentido. Tatame, um emborrachado. Ele tem que fazer essas explorações no chão mesmo. Colocou o tatamezinho. E hoje tem uns modelos tão lindos. Uma seguidora mesmo mandou pra gente um que parece madeira, imita a madeira do chão, só que ele é todo emborrachado. Super, assim, Legal. eu achei muito legal, porque na minha época só tinha aqueles coloridos, verde, amarelo. Então, assim, isso até é assim, muita cor, né? A gente vai já falar disso também, acaba assim, sendo confuso para a criança. Então, pega um borrachado ali, deixa esse bebê de barriguinha para cima, coloca o cartão aqui, outra hora põe o espelho, em outro momento. Um outro momento já tem os materiais Montessori, os brinquedos, né, inspirados no método Montessori, que você pode deixar aqui próximo, para que ele vai trabalhar o quê? Essa mão para pegar e aí depois começar esse movimento, ó, de trabalhar isso para ir começando a se virar. Então, assim, quando a gente observa os movimentos que ele tem que ganhar até sentar, Leandro tem muita coisa nesse meio tempo. Tem muita coisa. E aí, Tá, quando a só para a gente... gente fazer uma pequena revisão aí. Então, assim, saiu do colchão, não é legal colocar direto em algo muito duro, porque ele pode se machucar. A gente pode colocar, sim, num tatame, em algo, um EVAzinho, algo que seja um pouco mais macio para que o bebê, ao rodar, né, ao rolar, ele não se machuque, certo? Isso, e ele entenda, ele vai ter essa percepção, porque assim,
quando ele vai aprender a rolar, não é só esse tronco, a perna dele tem que ir junto e tem o dedão do pé, olha só, o dedão do pé tem uma importância enorme nesse processo. Observa o teu bebê. Quem tem bebê em casa, gente, é muito gostoso mesmo, assim, ficar olhando e tenta entender, nada é por acaso. Nesse ganho corporal dos movimentos que ele vai ter, tudo tem um porquê. Então, se ele tá no colchão, esse dedão vai afundar. Ele não vai ter o ponto rígido que ele precisa do chão para poder começar esse processo. Fazer a alavanca ali. Isso, são várias Uhum. etapas, várias etapas. Então, ficou ali, acordou, brincou um pouquinho na cama, tira ele, deixa ele ali nesse tatame, nada de só ficar no carrinho, nada de só ficar no bebê conforto. Então, o que eu ia te falar é isso dessa área do brincar, que é importante. O que é legal? Tem ali um canto no quarto, onde esse bebê vai ficar pela casa, né? Aí, eu tô aqui cozinhando, tô na cozinha. Que tal tendo um cantinho ali na cozinha também, alguns EVAs? Porque nesse começo ele não vai para muito longe. Ele vai ficar Sim, ali ele não mais. E consegue, aí, né? não, ainda não. Então, escolha de barriguinha para cima. O que ele vai precisar? Ouvir a tua voz, conversa. Olha, a mamãe vai fazer um almoço aqui agora. Hoje nós vamos comer isso aqui e tudo mais. E aí deixa o brinquedinho perto ali dele. Então, o que ele precisa é isso, é te ouvir, te perceber ali naquele Uhum. ambiente. E aí ele tá ali explorando. Enquanto isso, ele tá ali explorando. Uhum. Legal, muito Isso é bom. essencial. E E aí, passando um pouquinho, ah, né, ô Larissa, vamos, depois dos cresceu 6 meses mais? de vida, vai, cresceu mais um pouquinho, e aí ele já começa a querer, né, ficar em pé. Como é Isso, que a gente pode ajudar esse bebê aí, né, nesse isso. desenvolvimento? Aí chega a hora da barra, né? Nós podemos ter uma barra e o espelho. Uhum. Esse espelho, agora, quando ele vai querer começar a ficar de pé, então ele vai começar a aumentar essa perspectiva do olhar dele. Antes era o rasteiro, né? Vamos imaginar ali, Uhum. tipo, rasteiro mesmo, porque ele viu que estava ali no nosso pé, né? E depois, quando ele começa a querer se levantar, ele vai aumentar essa perspectiva do olhar. Então, a decoração pode subir um pouco mais, você pode ter nessa barra mesmo, você pode ter alguns brinquedos para ele querer pegar, mexer, e o espelho vai ajudar no processo de auto-reconhecimento. O espelho, na verdade, no quarto Montessori, ele acompanha esse bebê, essa criança, enfim, até, né? Cada etapa ele vai ter um porquê. Então, essa Uhum. barra é essencial, vai ajudar muito. E assim, o que a gente pensa? Que esse bebê ele precisa desenvolver o corpo dele, certo? Para que lá na frente ele sente, para que lá na frente ele caminhe, engatinhe antes, pulei uma etapa, né? Ele engatinhe, depois Uhum. caminhe, ele precisa se perceber esse corpo dele. Então, nós podemos ofertar esse risco controlado, que seria meio que isso. Essa barra, bem como o triângulo Pickler, né? A Uhum. rampinha mesmo que vocês têm, eu achei o máximo aquela rampinha para ele rastejar e Sim. subir na cama, por exemplo, são os riscos controlados. Né? Então a gente pode ofertar e colocar isso no quarto dele para apoiar esse processo do desenvolvimento todinho que ele vai ter que trilhar. Isso é A essencial parte mais ter. motora, física, equilíbrio, né? Começar a se mexer mais, né? É exatamente isso. Porque ele nasce já desde o momento que ele, assim, sair, digamos assim, daquela prisão. Porque ele quer se mexer, tipo, mas o corpo é desordenado, o movimento é desordenado, é tudo desordenado. Então, ele vai pouco a pouco ordenando isso, né? Se percebendo. Então, o que eu pensaria depois, Leandro, ele já cresceu mais, 6 meses e pouco, 7, 8, enfim, né? Se fazer esses movimentos, a gente pode começar a ter né, uma estante baixa com alguns materiais, com alguns brinquedos interessantes. Voltar até a falar sobre as cores, nós estávamos falando, né? Cores clean de preferência, para que o ambiente passe, né? Uma tranquilidade, passe uma calma, apoie realmente ele ao invés de ser aquela muita cor Uhum. assim. Às vezes a gente até a gente adulto, né? Assim, vai num lugar, às vezes é aquela confusão de cores, você fica meio, nossa, fica meio confuso. Então, Uhum. os bebês não são diferentes. Eles acabaram de chegar e estão recebendo essas primeiras impressões. Então, quais são as primeiras impressões Verdade. que a gente quer que eles absorvam? De um ambiente mais calmo, de um ambiente mais clean. As cores têm a cromoterapia aí, né? Vai falar por Uhum. si. Tem todo Perfeito. um porquê de quais cores colocar. Uhum. Bom, vamos falar agora das estantes e da mesinha, que é muito Acho que as assim. instantes que você tocou aí, aí a gente colocar o quarto Montessori e o quarto tradicional, né? Eu acho que a principal diferença é a seguinte:
Que as estantes no quarto tradicional estão fechadas. Alta. E no quarto do Fechadas. monitor são altas e fechadas. E no quarto do monitor Isso, eles estão ali com acesso livre, né? E geralmente isso, aberto, certo? Não tem porta isso. naquelas estantezinhas, não é isso? Não, não tem porta. São nichos, são prateleiras, né? Que a gente vai deixar ali ao alcance dessa criança brinquedos, materiais que vão ajudar no desenvolvimento dela, que pode apoiar. Então, não são muitos, tá bom? A gente vai, por exemplo, uma estante normal, geralmente a gente coloca no começo três, um numa ponta, outro na outra ponta, outro no meio, para você ter ideia. No começo ainda, você pode deixar até mesmo antes de um cestinho de crochê, por exemplo, para depois, né, que ele já quer até se mexer e tudo mais, se levantar, aí pode ir para a estante. E o se trocar, que é o outro ponto também, assim, quando você falou aí, que já me veio assim muito à mente. Quarto tradicional tem aquele guarda-roupa, cabideiro alto, gaveta e tudo mais, mas a criança também não mexe, assim, não tem essa conversa, né? Esse ambiente não permite essa ação dela, entendeu? Então, o se trocar, a gente pode apoiar também nesse processo. Para ele, no começo, você pode, vamos supor, já fiz o quarto tradicional, olha, isso, o que eu faço? Pega as estantes, as gavetas de baixo, deixa de uma maneira acessível, né? Ou usa aquela arara, também é muito bacana a arara, tem o closet aberto. E aí eu vou deixar nesse se trocar ali poucas opções. No começo ele não consegue ir lá pegar, né? Vamos imaginar 8 meses, 9 meses. Então, eu pego duas opções de roupa, olha só, a mamãe vai colocar as duas camisas, a verde ou a azul, por exemplo. Você conversar com essa criança, fazer essa troca. E E aí daqui a deixar pouco. ele fazer essa escolha desde pequeno, se deixa duas cores ou três Isso, modelinhos, e aí estimular ele a escolher o que você quer vestir hoje. Algo assim? isso. Pode sim, Uhum. porque vamos pensar que essas escolhas elas são limitadas. Você pré-estabeleceu. Então é a liberdade Uhum. guiada e as escolhas também. Então, hoje, uma escolha para nós adultos, que roupa colocar, é algo simples, algo corriqueiro. Mas para criança pequena, você pode mostrar para ela aquilo que eu disse. No começo, ela vai te responder com o corpo, né? Com um grunhidinho. Você percebe, né? Então já estou vendo que você gosta de vermelho, por exemplo. E aí mostra para ela um exemplo. E vai ser escolhas limitadas. No começo, duas opções é ótimo. E depois vai aumentando esse rol de opções e até ela mesma vai Uhum. apresentar as preferências dela, entendeu? Porque aí se trocar, a gente É, pensando, tá? não, o que você está falando, estava pensando, né? Esse estímulo à independência, né? A pessoa desde pequenininho escolher, ter a opção. E o meu filho tem 8 anos e até hoje eu estimulo ele nesse sentido, né? Benício, aperta aqui o botão do elevador. Ele já tem 8 anos, né? Benício, número 7, número 6. Tudo isso, e é justamente, eu acho que aí o caso da Hulk, desde pequenininho, também para que ele se sinta parte deste mundo que ele está entrando, que ele está chegando, né? E comece a entender o quão importante é dele se expressar e dele ter a própria vontade, né? Eu acho que é uma Isso. coisa que às vezes passa desapercebido, mas esse estímulo gera essa independência desde cedo, que é muito bom. Isso porque para pensar que esse processo todo que nós estamos falando aqui, da independência, da autoestima, da autoconfiança, são coisas abstratas. E isso é o que a Montessori nos convidava quando a gente oferta para essa criança escolher entre duas cores de peças de roupa, parece algo simples. Não, eu estou dando voz para ela, como você colocou, e eu estou dando uma possibilidade de uma escolha simples, que não vai afetar a vida toda dela, digamos assim. São pequenas escolhas. Uhum. Ela começa assim, com pequenas escolhas, para que isso nasça do indivíduo de maneira intrínseca. A autoconfiança que a gente tanto quer na vida adulta, quando nós, né? Você falou, o Benício tem 8, o meu mais velho também tem 8. O que nós queremos quando a gente pensa no teu filho agora na adolescência, na vida adulta, Uhum. você quer que ele tenha autoestima, seja autoconfiante, seja independente, e começa agora. Não é amanhã. Esse processo começa agora, hoje, não importa a idade que o teu filho tem, que o teu bebê tem, sempre há Uhum. coisas que parecem simples e até bobas para nós adultos, mas que apoia, que a criança se sente ouvida, porque é isso. Para alguém se sentir ouvido, muitas vezes é isso. É algo simples, ela tem que se sentir, é a sensação.
Ah, mas eu que escolhi as duas peças. Ela está escolhendo dentre as duas opções que eu dei. Tudo bem. Uhum. Mas ela vai ter a sensação de que ela escolheu. Você deu a Sim, opção. sim. Você falou. Você conversou. Uhum. Então, É o muito se sentir, importante, realmente. isso, o se sentir ouvido, ser ouvido, desde sempre, vai traçar o quê? Nós queremos que ele crie no HD dele, digamos assim, estabeleça novas conexões. Um normal. O que que é o normal para ele? Ah, o normal para mim foi a minha mãe sempre me ouvir, me perguntar essa peça de roupa ou não, ou se eu quero um almoço arroz com feijão e frango, ou arroz com feijão e carne, por exemplo, enfim. Isso cria Uhum. na criança o normal para ela é assim. O que que vai acontecer? Se lá na frente ela não for ouvida, ela não for respeitada, ela não for percebida no ambiente, uai, tá errado isso? Como assim? Não falaram comigo? Uhum. Né? Mas você não me ouviu? Ou, por exemplo, mas você não me perguntou se eu podia, ou você puxou da minha mão. E é legal isso, até fazendo um corte assim no assunto da nossa live. É que a minha mais nova de 5 anos vai para escola, ou enfim, né? Às vezes com os amiguinhos, e aí ela chega e fala: Mas mamãe, ele só pegou e chegou e puxou o copo da minha mão, nem perguntou se podia pegar, nem nada, ou enfim, só foi lá e mandou eu fazer isso. Então, eles começam a perceber quando alguém não é respeitoso com eles, né? Sim, Porque você, sim. você não vai chegar com um adulto e só puxar Ela da já mão do criou adulto. essa noção dela, né? Do espaço dela, da vontade dela. Ninguém vai tomar esse espaço dela, ela já está acostumada, né? Isso mesmo. Por isso a Isso é importância do bom. quanto antes nós começarmos, quanto antes nós vamos dar ponto e contraponto para a Uhum. criança. Porque é isso, nós estamos hoje, a cada micropasso, se ele é um bebê e eu mostro qual body, ou eu converso durante o banho, ou eu sou amorosa, sou afetiva, eu vou construindo nele. Só um pouquinho, gente, rapidinho. Vai lá com a vovó, dá a volta, bate na porta, na outra. Nós já estamos na outra porta aí. Já está em ritmo de férias aqui, já estão com a vovó aqui. Então, Legal. então, quando eu dou esse ponto e contraponto para a criança, é exatamente isso. Eu preciso Uhum. realmente mostrar, dar repertório para ela. Se eu não dou esse repertório, como que ela vai lá na frente perceber se ela está sendo agredida ou não, digamos assim, se ela está tendo a Uhum. liberdade dentro, tendo esse senso dela de pessoa, porque eu não sou alguém que pensa que é gente, eu sou gente, né? Às vezes a gente olha Acho para a que ajuda a criança formar e, a personalidade também, né? Porque claro, quando você é ouvido desde pequeno, você já começa a ter aquela vontade própria e criar uma personalidade, né? é isso Então, mesmo. por mais que tenha um aninho de idade, pessoal que está ouvindo a gente, que tenha de 6, 7, 8 meses, um aninho, 2 aninhos, desde pequeno, né? Dê essa liberdade controlada. Lógico que não pode fazer o que Isso. ela quiser, né? Não é isso, Não é né? É você permissividade. dar. Exato, não é você ser permissivo e deixar a pessoa fazer o que ela quer, a criança fazer o que ela quer. Não é isso. É você controlar o que ela pode ter e dar opções para ela ir criando essa personalidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu não tive, eu acho que talvez você não tenha tido também. A gente Também não. foi, né, criado ali no normal, a gente faltava até conhecimento para os nossos pais, com Isso. certeza hoje tem muito conhecimento aí, mas isso, né, traz tanta maturidade, a gente já chega mais maduro para quando você vai ser adulto, né? Você já chega com uma percepção diferente do espaço, né, da sua importância. Acho uma coisa bem legal de você se desenvolver, né, desde pequenininho assim, né? Com certeza. E em cada idade, como nós colocamos, né? Se o meu filho tem meses de vida, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, sabe, gente, até não tem, em cada momento há coisas que você pode fazer, essa liberdade guiada, essa liberdade controlada que você pode dar dentro do bolsão de segurança escolhas para que ele faça, para que ele se sinta, como a gente está aqui falando, ouvido, percebido, que ele crie essa autoestima intrínseca dele, entendeu? Então é só realmente a gente estudar um pouquinho mais e ver, em cada etapa é possível. Vamos Bacana. tentar voltar aqui, a gente depois então falamos da cama, né? Falamos da decoração, falamos do se trocar, falta agora a mesa, né? A gente Isso, pensar a gente nessa parou nas mesa. estantes e aí faltou a Isso, estante, mesinha. guarda-roupa.
Isso, falamos a estante do guarda-roupa, se trocar e tudo mais. Aí esse espelho, como eu comentei, ele continua ali muito presente. Agora ele vai Certo. ficar para essa criança conseguir se ver de corpo todo, né, na frente desse espelho. Tem um banquinho do lado desse guarda-roupa, desse local que ela possa acessar ali as roupas dela e se trocar. Colocar poucas opções, roupas fáceis de vestir, porque a gente lembrar que o nosso objetivo não é colocar aquele vestido de festa lindo que eu preciso ajudar ela para se vestir, ou aquele sapato super difícil, não. Coloca coisas que ela consegue usar e poucas opções. Porque a gente quer isso, é que ela tente, que ela erre, ela vai fracassar, é normal, que ela tente de novo. Então, o desafio ele não pode ser nem muito além, tipo assim, nem muito aquém, nem muito fácil, né? E nem muito super difícil para ela, né? Nessa roupa. Então, deixa coisas de botão mesmo, um pouco a partir dos 3 anos, para ela trabalhar depois desse movimento da pinça, um exemplo, zíper, e por aí vai. E quando a gente pensa nessa mesa, que é o outro ponto, é o lugar que essa criança vai ter ali. Você vai deixar giz de cera para ela, né, desenhar, papel. É como se fosse o mini home office dela. Uma coisa que todo mundo experimentou, né? Alguns ainda estão experimentando aqui em meio a essa pandemia é isso. Nós tínhamos, né? O adulto tem ali aquela mesa dele. E muitas vezes as crianças querem ir para a mesa. Por quê? Para sua mesa. Porque é bonita, organizada, tem ali papel, tudo organizadinho, tudo, né? Então, essa mesa é como a criança precisa ter a dela também para fazer esses experimentos dela. Então, é o lugar que ela pode fazer isso. Então, ter uma mesa no E quarto, uma deixa, mesa baixinha, para que ela e possa deixar, utilizar, é deixar tudo essencial. com acesso para ela, ter lá as canetinhas, ter o papel para que ela possa realmente sentar por vontade própria e começar a fazer os seus rabiscos, né, os seus desenhos, enfim. E uma coisa que a gente Isso. estava hoje fazendo uma live aqui no nosso showroom, que a gente também, eu acho que, não sei se você concorda, mas acabou de brincar, acabou de desenhar, estimular a organizar isso Claro, depois, né? Não é isso, Larissa? Porque com senão ela certeza. larga tudo bagunçado e sai para o outro ambiente, né? Ah, olha aí, deixou tudo bagunçado. Então, ensinar isso também, que É é isso mesmo. guarda, organiza, não é isso? Isso é essencial. E isso é realmente ensinado. E repetição, repetição. A criança, você lembra que você está imprimindo aí, né, digamos assim, nesse HDzinho dela, o normal, digamos assim. Então, você tem que, desde sempre, ensinar. Eu usei e eu organizo. Eu usei e eu organizo. E uma coisa que simples, assim, que ajuda muito também é ter poucas coisas. Tenha poucas coisas. Na mesa dessa É. criança, não precisa ter todas as 25 mil cores, né? Às vezes, enfim, não. Você vai começar com as cores sólidas, as cores primárias. Coloca aí, Sim, gente. 4 giz de cera. É isso, não vai precisar mais do que isso, não. 4 giz de sim. cera, um verde, amarelo, azul, enfim, e algumas folhinhas, entendeu? E aí, depois, devagarinho, vai aumentando. Porque ela ainda não vai conseguir organizar muita coisa. Não vai conseguir. Então, evita o teu estresse, digamos assim, ajuda ela a entender que tem que organizar, porque nós não desanimamos quando a gente olha para bagunça, tanta coisa para arrumar, a gente nos anima? A gente desanima. Com a criança não vai ser diferente. Então, ter poucas É. coisas ajuda muito mesmo, fazer um rodízio mesmo. Isso é E essencial. aquele E quarto repetir. cheio de coisa, cheio de ursinho, cheio de um monte de coisa, a criança deve ficar perdida, né? De tanta coisa, ela não sabe nem para onde ela olha, né? Esse é outro ponto, aqui a gente entra um pouco nos brinquedos também, quando nós falamos das estantes. Eu voltei no quarto Estrada Método Montessori, nós não vamos ter, olha só, isso é importante, nós não vamos ter aquele baú cheio de coisa. Não vai ter. Esse baú cheio de coisa, vamos lá, são os brinquedos, vamos supor que são os brinquedos que a criança não está brincando, não está curtindo o momento. Esse baú cheio de coisa, ele vai ficar no alto, ele vai ficar guardado. Porque o que ela está brincando no momento, você só vai deixar o que ela realmente gosta de brincar. Observa. Aquele brinquedo ficou ali perdido por um tempo. Guarda, vai guardando, vai observando. Não é um rodízio de brinquedos que às vezes a gente vê pela internet que de 15 em 15 dias você troca tudo. Não é isso. Não é isso. A gente vai partir da criança. Pô, eu tô vendo que ela adora o caminhãozinho vermelho e roxo. Vai, deixa o caminhãozinho lá. Quando ela parar de brincar, que você vai tirar. Então, esse baú cheio de coisa, a gente quer isso. Vou guardar. Eu guardo lá em cima, porque se esse baú estiver embaixo, o que vai acontecer? Ela vai mexer. Vai tirar tudo. Vai acontecer isso.
Então deixa embaixo, ali na estante, ou enfim, no lugar que ela tem acesso, só para ela estar brincando no momento, poucas opções. Deixa 2, 3 brinquedos de repente na sala, outros 2, 3 brinquedos lá no quintal, por exemplo. É pouca coisa, gente. Nós, assim, quando a gente percebe o quarto da criança, tem um monte de coisa. Então, assim, menos é Demais. mais. Total, total, assim. Menos é mais, isso é Legal. essencial. É bom dessas dicas, né? Economiza muito, assim, a nossa sanidade mental dos adultos, enfim, principalmente se você, assim, eu sofri muito com isso, assim, muito, gosto muito de tudo, às vezes até acho que eu tenho um toque, assim, tão organizado, quero tudo. Então, assim, percebi que, gente, menos, você tem que ter menos, ajuda muito, de roupa, de tudo, assim. E aí ajuda a criança a Sim. entender que ela também não precisa de tudo aquilo, porque ela absorve isso do ambiente. Se ela olha para o quarto dela ou para a casa dela e tem aquele tanto de coisa, ela vai internalizar, porque vamos lembrar que essa criança de 0 a 6 anos de idade está na mente absorvente, no período da mente absorvente, ela está absorvendo tudo ali do ambiente e não é aquela absorção da esponja de lavar louça que eu tenho que apertar para sair o caldo, não. É a absorção da esponja do mar, é tudo o que está ali mesmo. Então, você não precisa mostrar para ela, olha, tem muita coisa que você está vendo. Não, ela está percebendo, aquilo está entrando, digamos assim, para ela como essa absorção da esponja do mar. Então, o ambiente fala com a criança. Esse é o, assim, se fosse resumir, não só o quarto, mas como o tema hoje é o quarto, assim, esse ambiente ele vai falar com a criança, as cores da parede, se eu consigo alcançar ou não a minha cama. Te dar um exemplo. Ô, Larissa, Viaje... só um Claro. pouquinho, antes do seu exemplo, estamos aí a 6 minutos de terminar a nossa live, né? Então, se alguém que estiver participando quiser mandar alguma pergunta, Sim. fiquem à vontade, manda pra gente que a gente vai respondendo aqui no finalzinho, tá, gente? Obrigado. Isso. Verdade, que a Vai gente só lá. tá falando, né? É, É a alguma empolgação, pergunta, gente. pode mandar. Isso, é verdade. Já manda aí que a gente já vai respondendo. Então, o que acontece? Esse ambiente, ele fala tanto com a criança, e aí eu vou convidar vocês a ampliar esse olhar não só para o quarto, mas para o dia a dia, né? Esse momento mesmo de férias, enfim. Tá viajando para algum lugar, né? Vamos supor, aí a gente para num posto. Esse é um exemplo que aconteceu esses dias aqui com a gente. Você para num posto de gasolina, enfim, vai ao banheiro, né? Aquela chega já todo mundo correndo para ir no banheiro. Aí a criança vai tentar usar o banheiro, só tem vasos enormes, não tem privada de criança. Primeiro baque, poxa, não, né? Aí ela vai, mas aí até tudo bem, é mais próximo, porque na casa dela também não tem um vaso pequeno, mas talvez tenha um redutor de assento, né? Mas vamos lá. Aí ela vai tentar alcançar para lavar a mão dela. Não alcança, porque a pia é alta. Vai tentar alcançar para. Eu estou falando de uma criança pequena, de 3 anos, 2 anos que seja, enfim. Os meus já até alcançam. Fica de ponta de pé, às vezes, enfim. Aí ela vai tentar pegar. Se é uma criança que quer fazer as coisas por si, que quer, já está sendo, essa família que trabalha essa independência, ela vai tentar fazer por ela mesma. Então, ela tenta lavar a mão, não alcança, tenta pegar o sabonete, não alcança, tenta puxar a toalha, não alcança. Nada ela consegue alcançar para fazer por ela mesma. Né? E por ela mesma não quer dizer que eu não vou ajudar nada ou que eu vou deixar ela abandonada à própria sorte porque ela tem que fazer, não é independente? Não, não é isso. Né? Então não é essa polarização aí da palavra. Não, é ajudar ela, é apoiar. Então esse ambiente já está falando com ela. Poxa, eu não consigo fazer nada aqui. Aí na casa dela, ela tem um banquinho para alcançar, por exemplo, tem a toalhinha num gancho mais baixo. Então, são coisas simples que a criança vai internalizando, porque ela não consegue fazer, ela olha para o adulto, vê ele fazendo, ela vai internalizando o quê? Poxa, mas nada, não tem nada para mim aqui. Parece simples, né? Nada é pensado em mim, né? Tudo pensado no adulto. Eu fico aqui, né? Aí, Exato. ou ela, realmente, então, não vou fazer nada mesmo não tem nada para mim. Então, assim, olha esse processo da independência, essa motivação intrínseca, essa autoconfiança, porque é assim, é quando eu consigo lavar minha mão sozinha, é quando eu consigo acessar as minhas roupas no armário, é quando eu consigo subir na minha cama, relaxar um pouco, ou dormir, ou enfim, ou brincar, e eu consigo fazer isso, dentro de mim vai nascendo a autoconfiança, a autoestima. É intrínseca, a gente quer que ela surja de dentro para fora, não é verdade? Então, esse ambiente, por isso que o ambiente preparado, que é aqui o pilar que a gente está falando bastante, né? Ele é essencial para a filosofia montessoriana. O ambiente preparado, porque ele conversa com essa criança.
Ele conversa a todo momento. Então, isso é A muito autoestima importante. é muito importante, né, para as pessoas, né, conviver em sociedade hoje, porque toda hora você é bombardeado de tantas coisas, né, e a autoestima Isso, é fundamental, né, você é ter essa fundamental. força interior, né. Tem uma Isso. pergunta aqui da Tati, viu, que a gente é um assunto que nós passamos, Larissa, que ela está perguntando que o excesso de cores atrapalha, né, muitos brinquedos coloridos. Tudo que é excessivo no quarto ali atrapalha, correto? Sim, atrapalha, porque vamos pensar que o brinquedo, ele deveria o quê? Primeira coisa que você pensa no brinquedo, é um brinquedo que não brinque sozinho. Esse é o ideal, né? Então, aqueles brinquedos eletrônicos ou brinquedos que são muito barulhentos, tudo mais, ele não precisa da criança para existir muitas vezes. Então, o brinquedo ideal seria esse, um brinquedo que seja, veja bem a porcentagem, hein? 90% a criança e 10% o brinquedo. Então, ele é um brinquedo. Se eu não ajo sobre ele, se a criança não. Um exemplo, uma bola, se ela não chuta, ela não vai rolar. Né? Ou um brinquedo que eu adoro, assim, todas as crianças amam, são os brinquedos desconstruídos, digamos assim, né? Eles são o quê? Os blocos mesmo, bloquinhos de encaixar de madeira, por exemplo. Sim. Se a criança não fazer nada com ele, ele não vai se transformar numa ponte, numa torre, em nada. Então, esses são os tipos de brinquedos ideais. Então, procurar isso, assim, brinquedos que... Ele até pode ser colorido, enfim, esse bloco, mas um exemplo, tem aquelas mesas, você já viu, que é uma mesa que é um monte de coisa, assim, cada um aperta, faz uma coisa, e toca barulho, não sei o quê. Então, às vezes a Sim, sim. criança, ela fica confusa até. Vai apertar, vai mexer, faz um monte de coisa. Então assim, tenta brinquedos mais simples, mas que sejam a criança, entendeu? Ele precisa realmente fazer algo para que aconteça. Porque o que a gente quer que apareça? É o colorido do brinquedo ou é a habilidade que esse brinquedo provavelmente vai desenvolver quando ele está na mão da criança? Então não são as cores o essencial. Por isso que Sim. a maioria dos materiais montessorianos, eles têm as cores bem clean, né? Cores bem... Por exemplo, se é um brinquedo de encaixar, geralmente a base é uma cor de madeira mesmo, e só o pino que a criança vai encaixar, ele tem a cor. Porque a gente quer que ele chame a atenção para aquele pino, e não para todo o brinquedo. Então é legal a gente observar isso, né? Interessante. Bacana, bacana. E o tom sempre pastel, né? Sempre aquele tom mais fraquinho, nada muito excessivo que, né, salte Isso, aos olhos, né? Muito bom. isso, justamente, justamente. É realmente ser algo mais suave. Esse é o objetivo. Eu tinha visto uma pergunta Ô, que passou lá em Larissa, cima, mas não sei se foi na ah, outra é? live. É, mas também o horário. Gente, passou muito rápido. Como sempre, Passou né, muito Leandro? rápido. É muito assunto, né? É muito bom falar sobre esses temas, né, de infantis, porque a gente vai aprendendo também e vai levando para dentro de casa, né? A gente vai fazendo essa associação do que a gente está conversando e como que a gente está tratando hoje, né, nossas crianças. É Mas verdade. vamos fazer esse encerramento dessa última do ano, né? A última live nossa aqui do ano. Ano que vem a gente pretende fazer muito mais, né? Voltar com vários temas, falando sobre Montessori, falando sobre as crianças já desenvolver mais 1, 2, 3 anos de idade, né? Que vão se desenvolvendo mais, vão crescendo. Como tratar isso, né? E a gente do lado de cá também tentando trabalhar o máximo possível para dar um suporte, para dar uma ajuda para esse desenvolvimento. Então, é um trabalho em conjunto, né, Larissa? A gente vai Isso. estar desenvolvendo muito mais forte aí em 2022. Mas eu queria deixar para você aí finalizar a live, né, com, vamos dizer, um resuminho, umas dicas aí para a gente poder terminar por hoje. E aí a Uhum. gente só vai se encontrar no ano que vem. É verdade, é verdade. Olha, gente, se eu pudesse dar assim, umas considerações finais mesmo, como mãe, né? Enquanto mãe de duas crianças, né? Como eu falei, o meu mais velho tem 8 e a minha mais nova tem 5. E com a Lara, principalmente desde muito pequena, né? O Cauã já tinha uns 3 anos quando eu fui entender mais. Eu consigo notar com os dois, assim, a grande diferença que é no quarto deles, eles saberem se localizar, eles saberem onde estão as coisas, eles saberem que o que tem ali é para eles, é deles, Uhum. né? E até eles escolherem. Recentemente mesmo eles dormiam numa beliche. E aí a gente fez a mudança no quarto, o quarto está 100% casa-tema, eu tenho até que compartilhar mais com vocês. E eu Olha, por favor. perguntei, e aí, vocês querem continuar na beliche ou querem camas separadas ali, né? Mas o mesmo quarto, mas querem duas camas. Não, a gente quer duas camas.
Eu fiquei, vou te falar até. Aí entra aquilo lá, a perspectiva do quarto do adulto ou da criança, né? Que agora não são tão Uhum. bebês, não são bebês, mas. Ai, mas poxa vida, seria tão melhor se eles preferissem a beliche, porque ia sobrar mais espaço aqui, eu ia colocar isso aqui, eu ia colocar aquilo ali. Mas, será que se eu fosse contra esse desejo expresso deles, como que eles iriam se sentir? Uhum. Né? Como que nós nos sentiríamos se alguém perguntou e aí mesmo assim foi contra? Então, perceba que é algo simples, né? Parece algo simples. Então, não, eu segui, né? Mesmo ao meu contragosto, porque o quarto não é meu, o quarto é deles. As camas ficaram separadas ali, lado a lado, mas enfim, não é mais beliche. E tem o guarda-roupinha que eles conseguem acessar. Então, assim, invista nesse diálogo com o seu filho. Invista porque faz toda a diferença, né? Entender, conversar com ele e preparar o ambiente. É Uhum. essencial, assim, muito feliz que a Casa Tema está abraçando esse processo aí de trazer mais móveis realmente pequenininho para as crianças, né? Assim, principalmente guarda-roupa, enfim, porque às vezes a gente não encontra. Nós até queremos colocar a filosofia e não encontra o móvel. Então é muito bacana ter assim a Casa Tema apoiando isso, enquanto o pai também, o Leandro, entende essas necessidades. Assim, é incrível. Assim, ajuda todas as crianças, são realmente benefícios, né? Para todos que vão perdurar para a vida toda. Não se enganem. Hoje é um quarto que eles Ah, estão escolhendo, né? Ficar com a cama separada. E é. lá na frente? Como vai ser, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ah, para a gente é uma grande satisfação, né? Poder fazer parte desse crescimento, né? É muito bacana a gente poder contribuir de alguma forma. Larissa, muito obrigado mais uma vez aí por essa live maravilhosa. E a gente continua ano que vem com os nossos bate-papos, com os nossos produtos que a gente vai estar trazendo aí, junto, né, com essas ideias, desenvolvimento, estímulo para as nossas crianças, com as suas dicas, né, com o seu auxílio também na construção desses móveis. E aí, em janeiro a gente faz mais uma, tá bom? Fechado, fechado. Fechado. Obrigada. Feliz Natal para Pessoal, todo vamos mundo, agradecer. né? Feliz Ano Feliz Novo. Natal, feliz ano novo. Muito obrigado por ter participado da live com a Obrigada. gente. E a gente se encontra então em 2022. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Um grande abraço. Tchau, tchau.